é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E Paulo fala sobre um obreiro aprovado. Capítulo 3, Paulo vai falar a Timóteo os males e as corrupções, sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. As pessoas serão mais amigas dos prazeres deste mundo do que do próprio Deus. E Paulo elogia e exorta Timóteo. Ele fala a respeito do ensino, da conduta, do propósito, fé, amor, paciência, perseverança, perseguições e os sofrimentos. Paulo é bem claro com Timóteo. Paulo fala sobre a realidade do evangelho, sobre a realidade de viver o cristianismo. Sim, você vive o amor de Deus, você vive pela fé no Senhor, mas você vive os sofrimentos, as dificuldades. Mas você vive o ser conduzido. E você vive para ensinar os outros. E ele fala, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a perseguição é a nossa realidade. A perseguição é uma realidade de quem vive o evangelho. E não seria diferente na realidade de Timóteo. E Paulo fala sobre inspiração, valor e utilidade da Escritura, a suficiência da Escritura, onde a Escritura ela invade todas as áreas da nossa vida, vai de encontro à nossa conduta moral. E ele fala sobre essa finalidade, onde as Escrituras, a palavra de Deus, tem como finalidade nos aperfeiçoar, aperfeiçoamento dos servos de Deus. E nos leva à perfeita habilitação para toda a obra. Somos aperfeiçoados e caminhamos na aperfeiçoação, na obra perfeita através de Cristo Jesus. E o capítulo 4, onde eu quero frisar, onde diante dessa introdução, diante dessa relação em que Paulo escreve a Timóteo, onde ele faz essa convocação solene a respeito do ministério, a respeito da vida, da conduta de Timóteo. Aquilo que Paulo exorta a Timóteo. E no capítulo 4, e dentro desse contexto, nessa realidade, Paulo está falando de um modo imperativo. Timóteo está sendo convocado a viver essa vida, a viver essa realidade. No capítulo 4, nós vemos as últimas palavras de Paulo a Timóteo e ao mundo. Como eu havia falado, essa convocação solene à obra do ministério. Uma convocação última e urgente. Paulo coloca a admoestação a Timóteo. Peço a você com insistência, sob uma perspectiva escatológica onde Timóteo deveria se preocupar com o reino. Quando ele fala aqui, no verso 2 do capítulo 4, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ele está falando, pregue a palavra, Timóteo, em todos os momentos da sua vida. Em tempo oportuno ou não tempo oportuno. Ele não está falando de você ser chato ou de você ser inconveniente às pessoas. Ele está falando para que Timóteo seja alguém que manifeste a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida. Para que você seja um proclamador, um arauto do Senhor em todo o tempo. Que a palavra seja a sua condução, que a palavra seja o seu fundamento, que a palavra seja um só com você. Pregue em tempo e em tempo. Essa é a chamada de Paulo a Timóteo. E ter uma vida de quem se gasta na pregação do Evangelho. E ele fala no verso 3, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça. Na realidade de hoje, falando da nossa era, do nosso tempo, nós vemos pessoas, interessante que eu já vi em alguns vídeos, né, no Instagram, as pessoas tendo pastores, como que eu posso falar? Pastores que trazem eles para a centralidade da vida deles, não o próprio Deus. De exaltar ele, eu venci, nossa, o Senhor me honrou, o Senhor me levou aos altos lugares, o Senhor tem o melhor para mim. Você vê pregadores
que não pregam o evangelho, que não pregam arrependimento, que são convidados a exaltar o homem, não a exaltar a Deus. E essa realidade não era só nessa realidade do contexto de Paulo e Timóteo, ao escrever Paulo escrevendo a Timóteo na realidade em que eles viviam. Essa é a nossa realidade também. Onde nós somos rodeados, como Paulo fala, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça. Paulo queria que Timóteo vivesse um verdadeiro mestre. Vivesse como um verdadeiro mestre, que prega a verdadeira palavra de Deus. O anúncio do evangelho do Cristo crucificado. Eles recusaram a dar ouvidos à verdade. Porque as pessoas não querem ouvir sobre esse evangelho que nos leva a um arrependimento. As pessoas não querem viver uma vida que deve negar e dizer não ao pecado. As pessoas não querem abandonar os seus desejos. As pessoas não querem abandonar as suas paixões. Elas recusam a dar ouvidos à palavra verdadeira, a um recusar do evangelho de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando a Timóteo nessa realidade. Timóteo há uma vocação, há um chamado solene a viver no ministério, a uma vida de entrega. E eu quero frisar a palavra verdade, que no contexto original do grego fala aletheia, que é verdade em qualquer assunto e situação, verdadeiramente em verdade. É uma verdade absoluta, uma verdade que não é só verdade em parte. Ou em parte é verdade e em parte não é verdade. Ou 30% é verdade, 70% é mentira. Não, a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus, que diz respeito ao próprio Deus, a palavra que ele é a palavra, esse fundamento é uma palavra absoluta. E as pessoas não querem ouvir essa palavra absoluta, as pessoas não querem ouvir essa verdade absoluta, essa tileia, essa verdade que é fundamento. Eles não querem dar ouvidos a essa verdade que é transformadora, que transforma o nosso caráter. E ele fala, entregando-se às fábulas. Fábulas, no contexto original, significa ficção, invenção, falsidade. As pessoas querem viver uma vida de ficção, de mentira, de fábulas, de engano. Eu e Ingrid, a gente sempre gosta desses Instagram de comédia, né? E ontem ela me mostrou uma atriz da Globo, famosa. Ela estava num programa da manhã, assim, né? Que é antigo, além do café da manhã. Aí ela falando, como é que eu adoro esse Deus. Aí ela começa a rodar, igual tipo um peão. E você é livre, e você roda. E aí a apresentadora ficava assim, olhando, não faz sentido o que essa mulher está fazendo. Entrega fábulas, a mentira, a falsidade. Não há vida, não há transformação, só há engano. E as pessoas têm se entregado dia após dia a essas mentiras, aos falsos ensinos, aos falsos mestres, às fábulas. Vemos na era presente um espetáculo de falsos mestres com falsos ensinos, baseando-se em mentiras, fábulas e ficções. Um falso evangelho que é humanista. E aí Paulo diz a Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio no original significa estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, tendo a verdadeira conduta de um soldado, de um guerreiro, lutador, gladiador, sempre ele usa termos militares. E suportar as aflições é fazer o trabalho de um evangelista, completar fielmente o seu ministério. E agora eu quero chegar no ponto. Você vê que Paulo faz uma convocação solene para Timóteo, para que ele viva o ministério de Deus, o ministério de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele fala de como Timóteo deve viver a sua vida, de como Timóteo deve ter a sua conduta, de como Timóteo tem que se posicionar, agora ele fala sobre ele mesmo. Ele chama a atenção na carta, agora eu vou falar a respeito de mim mesmo. E aí eu quero discorrer com vocês, a partir do verso 6 até o 22, que diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação,
e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam, especialmente uma assembleia reunida para ver jogos. Era comum naquela época as pessoas se reunirem no local ou no coliseu, num ambiente em que havia jogos nacionais, onde os gregos se reuniam, onde haviam batalhas, onde havia os gladiadores, os soldados lutavam. E ele fala, eu completei a carreira. Paulo finaliza a sua carreira. Completou a sua carreira pelo que lhe foi entregue, pelo próprio Deus. Ele finaliza o seu curso. Ele chega no fim do seu curso. Ele combateu o bom combate. Ele foi à luta como um soldado. Ele viveu a luta. Ele batalhou e ele chegou ao final. Ele venceu. Ele cumpriu a sua carreira. Ele executou a missão de forma que o realizado corresponda àquilo que foi dito, àquilo que foi entregue. O Senhor deu a ele essa missão. E ele cumpriu essa missão como um bom soldado de Cristo. Missão ordenada, quando Deus entrega essa missão a Paulo. O início desse chamamento está lá em Atos capítulo 9, do verso 15 ao 16. Quem abre? Vamos abrir rapidamente. Atos capítulo 9. Quem lembra dessa parte, desse trecho? A partir do verso... Paulo está no caminho de Damasco, onde o Senhor o encontra, se revela a ele, o próprio Cristo. Está no verso 15, quando o Senhor fala a Ananias a respeito do ministério de Paulo, a respeito do que Paulo viveria a partir da sua vida no Evangelho. Antes disso, Jesus se manifesta a Paulo e fala, Saulo, por que me persegues? E aqui ele fala a Ananias, o Senhor fala, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. Se iniciou aí a jornada de Paulo. E aí no verso 22 ao 23, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, na proclamação do Evangelho. Voltando ao texto, ele vai falar a respeito do guardar a fé. O que significa guardar a fé? Nesse sentido, significa alguém que vive pela fé. Alguém que permanece em fé. Que caminha pela fé. Que tem toda a sua vida vivida por meio da fé. Isso é o guardar a fé. Quero citar vocês, não precisa abrir, é Romanos capítulo 1, 17, Hebreus 10, 38, que vai falar sobre o justo viverá pela fé. Lembre-se que pela fé somos obedientes a Deus, à sua vontade e ao seu chamado. Fé e obediência andam juntas. Paulo combate o bom combate, completa a carreira por ter guardado sua fé em Cristo. Isso revela a plena obediência de Paulo ao Senhor, diante da vocação que fora chamado. Andar pela fé e andar em perseverança mediante ao chamado. E sem fé, é impossível você se relacionar com Deus. Sem fé não haveria o relacionamento. Sem fé nós somos incapazes, impotentes. Lembrando que fé ela é um meio de graça. Ela precisa de fundamento para se tornar eficaz. E fundamento este, o próprio Deus. E o completar a carreira, como diz Paulo, está relacionado a guardar a fé.
como diz em Hebreus 12, do 1 ao 2, que fala a respeito do correr com perseverança, a carreira que nos é proposta. Essa carreira não foi apenas proposta a Paulo, mas essa carreira é proposta a todos nós. A combater o bom combate, a guardarmos a fé. Se você não guarda a fé, não tem como você combater o bom combate. Você não tem como completar a sua carreira se você não viver por meio da fé. Como eu falei anteriormente, a fé e a obediência andam juntas. Se você tem fé no Senhor, se você tem fé na sua palavra, você automaticamente se torna obediente a Ele. Obediente à sua vontade. Então, Paulo está falando sobre a sua vida de obediência a Deus por meio da fé. Você sabe, ou o que precisamos entender e saber nessa manhã, é que como e de que forma podemos viver ou caminhar de acordo com a carreira que nos é proposta, por meio da fé. A fé no Senhor. E esse texto de Hebreus, capítulo 12, 1, 2, ele nos comprova que Cristo é o autor e consumador da fé. Aquele que está no início, aquele que criou a fé, aquele que está na consumação da fé. Então, Cristo é o fundamento. Nele estamos fundamentados. A fé na fé não surte efeito nenhum. A fé precisa estar fundamentada. Fundamento esse, Cristo Jesus. Completar a carreira, correr a carreira que nos é proposta, é caminhar por meio da fé em obediência, guardando a fé. O combater o bom combate em meio às lutas, os sofrimentos, as adversidades da vida com perseverança, é você ter fé, caminhar por fé em obediência. Essa era a vida de Paulo. Ele estava se referindo a ele mesmo. E carreira também, quando aqui engraçado que aqui, engraçado não é a própria palavra no contexto original, que aqui a palavra carreira no contexto também significa agon, que é a mesma palavra que é usada quando Paulo fala do combate, do local. Ele está falando aqui também em Hebreus do mesmo local onde as pessoas se reuniam, no mesmo local onde haviam essas lutas, onde onde os gregos se reuniam. Um local onde batalhas, onde os soldados lutavam um contra o outro, onde havia algumas modalidades em que você tinha que batalhar para vencer. Esse local, uma assembleia, uma reunião onde os gregos se reuniam com jogos nacionais. E Paulo combateu o bom combate, completou a carreira que lhe foi proposta, assim como nos é proposta em Hebreus. Não foi algo específico para Paulo. Claro que Deus levantou Paulo, deu uma missão a Paulo. Paulo obedeceu e ouviu a voz do Senhor. Se entregou pelo Evangelho, se gastou pelo Evangelho, morreu pelo Evangelho. Porque Deus tinha uma vocação para Paulo. Caminhou Paulo de acordo com a vocação que o Senhor entregou, deu a ele. E assim nós também, cada um de nós, o Senhor entregou a nós um chamamento para vivermos uma vida vocacionados pelos dons que Deus derramou para as nossas vidas. E quando ele fala da coroa da justiça, a coroa significa no original Stéphanos, era um símbolo de realeza, de posição, uma grinalda ou uma guirlanda que era dada aos vencedores dos jogos públicos. Então, todos aqueles que venciam nos jogos, na arena, colocavam-se, eu acho que todo mundo já assistiu algum tipo de filme dessa época, né, da luta dos gladiadores, dos gregos, aí sempre quando ele vencia uma batalha, o pessoal colocava ele em um carro, né, que eles chamavam de carro lá, e colocava essa coroa de folhas de louro na cabeça, e ele ficava rodeando ali o Coliseu, e as pessoas jogando flores, exaltando, engrandecendo. Só que essa exaltação, na nossa realidade, em nossa vida, é ao Senhor, é a Cristo. Porque se Paulo teve a oportunidade de servir ao Senhor, de viver uma vida de entrega a Ele, foi por causa do próprio Cristo. Uma vida em que ele viveu e morreu em prol do Evangelho.
E aí essa metáfora, usando essa metáfora da coroa, pode ser uma bem-aventurança eterna que será concedida como prêmio ao gentil servo de Deus e de Cristo. Lembrando que a recompensa não vem pelos nossos próprios méritos, mas vem pela graça divina. Se dá pelo fato de sermos filhos de Deus juntamente com Cristo. Uma recompensa pela perseverança, por causa da graça, favor de Deus. Essa recompensa, eu vou combater o bom combate, eu vou me desgastar, eu vou cumprir a minha carreira, porque no final eu vou ter a recompensa, pelos atos que eu cometi. Não, você está enganado. A sua recompensa é por causa de Cristo, a sua recompensa é por você ser filho. Por isso você é reconhecido como filho de Deus juntamente com Cristo, através do próprio Cristo, através do seu sangue. Se há um reconhecimento, é graças a Deus, não graças a nós. Se há uma coroa que nos espera, que é dedicada a nós, é por causa do Senhor, por causa do seu favor, por causa da sua misericórdia. E por isso recebemos esse prêmio, um prêmio de favor, de graça. E isso é maravilhoso, de sermos participantes dessa caminhada cristã, participantes dos sofrimentos e das glórias com Cristo, como Paulo fala em Romanos. E por isso temos que sempre dar glória a Ele. Nós nunca temos que levar a glória para nós, é sempre a glória dele. A nossa vida, o nosso gastar, a nossa entrega é para glorificar o nome dele. E vejamos o exemplo de honra e glória ao Senhor relacionado à coroa, que está em Apocalipse 4, 10, 11. O texto refere-se aos 24 anciões, mas quero frisar as coroas que são lançadas diante do trono, no sentido de louvor e adoração, pois somente a Ele a glória. Coroa para mim é para glorificar o Senhor, é render glórias a Ele. Ele sim é digno de glória. Como fizeram os 24 anciões diante do trono de Deus, lançaram as suas coroas. Sim, foram coroados, mas por causa do próprio Deus, por causa do próprio Rei. E a glória é somente a Ele. O louvor somente a Ele. Esse era o coração de Paulo a escrever a Timóteo. Esse deve ser o nosso coração, louvor e render graças a Deus. De uma vida de entrega a Ele, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E ele fala a respeito dessa coroa não somente para ele, mas também para nós, todos aqueles que amam a sua vinda. Todos os crentes verdadeiros que colocam a sua esperança na volta de Cristo. A esperança pela volta de Cristo é um elemento essencial da perseverança. Nós perseveramos porque nós cremos, porque a palavra nos diz, porque o Senhor nos diz que Ele voltará. E Ele restaurará todas as coisas. E nós viveremos perfeitos, glorificados. E por isso temos essa esperança. Sabendo que não só apenas Paulo seria coroado, mas nós também, vivendo juntamente com ele, louvor e adoração a ele. Vivendo uma perfeição. Por isso que a esperança da volta de Cristo deve ser viva em nossos corações. Porque ele voltará e viveremos perfeitamente e plenamente glorificados juntamente com ele. E ele começa. Vem depressa, Timóteo. Há uma urgência, há um chamado urgente a Timóteo. Porque há razões para Timóteo se apressar para atendê-lo. É um senso de urgência. E ele fala a respeito do porquê Demas. Ele vai falar a respeito agora de Demas. Demas o abandonou. Aquele que um dia foi o seu cooperador. A própria palavra mostra em Colossenses 4,14, ele fala a respeito de Demas, como cooperador de Paulo, e Filemão, capítulo 1, 24. Vai falar a respeito desse próprio Demas, que caminhou com Paulo, que esteve com ele na sua jornada do Evangelho de Cristo. Muitos que iniciam a jornada da caminhada cristã, no meio do caminho, por amar este presente século, abandonam a fé, abandonam os seus irmãos. Infelizmente, há muitos Demas por aí,
que nos abandonam em meio à caminhada da fé cristã. Quantos e quantos irmãos, quantos e quantos filhos de Deus em sua caminhada cristã foram abandonados pelos seus parceiros. Se sentiram só no meio do caminho. Quantos e quantos irmãos tiveram Demas na sua vida, em que foram pessoas significativas, que deram significado na caminhada, que esteve com ele no meio do caminho, esteve com você no meio do caminho, e o abandonou. Essa realidade de abandono não é uma realidade apenas para Paulo, apenas uma admoestação ou um aviso a Timóteo, para nós também. Quantos Demas não nos abandonaram? Quantas pessoas na caminhada do Evangelho, que caminhou com você, que andou com você, que no meio do caminho, amando esse presente século, amou mais o mundo do que o próprio Deus, e abandonaram a fé. Olha o que Cristo fala a respeito do carregar a cruz, em Marcos capítulo 8. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, versículos depois, ele vai falar a respeito do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Amaram um presente século. Demas amou mais o mundo do que a Deus. E essa realidade, meus irmãos, é viva nos dias de hoje. E isso deve ser um alerta não só para Timóteo, mas para nós também. E muitos irmãos ficaram para trás, porque foram abandonados. E olharam para o abandono e pararam de caminhar por conta de um irmão que os abandonaram. E Demas perde sua visão da eternidade, ele passa a amar mais o mundo do que a Deus. Infelizmente, perdeu a salvação. Aliás, tudo indica que ele nunca nem foi salvo. Para falar aqui, eu citei a respeito de Marcos 8,36. Depois, se você quiser abrir, fique à vontade. E ele cita Lucas. Lucas está comigo. Lucas esteve com Paulo, um amigo, um companheiro fiel. E ele fala, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil ao ministério. A relação de Marcos com Paulo no início do seu ministério não foi fácil. Houve uma divergência, houve uma briga entre eles. Sabe onde você vê isso? Em Atos capítulo 15. Do verso 36 a 40. Marcos é aquele que caminhou com Pedro. Provavelmente é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Que no início da sua jornada era apenas um menino. E que Paulo machucou esse Marcos, ou Marcos aborreceu a Paulo. Quantos Paulos não machucaram a gente? Ou quantos Marcos nos aborreceram? Isso não é uma realidade só deles, é uma realidade nossa. Na caminhada do ministério, há momentos em que machucamos os outros, e momentos em que outros nos tiram do sério. Mas o necessário é que não devemos perder o relacionamento para com o próximo. Sim, o Senhor pode restaurar relacionamentos difíceis. Se no início houve essa dificuldade no relacionamento entre Marcos e Paulo, onde Paulo machucou a Marcos, onde Marcos deixou Paulo enfurecido, e no início da relação deles, e no final da vida de Paulo fala assim, não, ele é útil para o meu ministério, ele é útil para mim, apesar das adversidades, apesar dos conflitos, eu sei que ele é útil para o ministério. Não abandone, amada igreja, os Marcos que aparecem na sua vida. Ou não abandone os Paulos que te machucam no decorrer do seu caminhar. Porque haverá Paulos que machucarão você. Haverá Paulos que dirão que você é imaturo, que você é uma criança. Haverá Marcos, pela sua imaturidade, fará coisas que te deixará chateado pela imaturidade deles.
E quantos marcos nós não encontramos no nosso decorrer da caminhada, onde esses marcos nos deixaram chateados, enfurecidos, porque não tiveram maturidade para lidar com a situação. Mas no final da sua vida, Paulo lembra de Marcos. Ele me é útil. Ele me é necessário. O Senhor pode restaurar sim os relacionamentos. Paulo sofreu abandono, mas ele não abandonou. Ele poderia, diante da dificuldade ou da situação, não querer mais saber de Marcos. Mas, pelo contrário, traga-me Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. E isso é gracioso. A transformação no relacionamento. Um relacionamento que outrora foi abalado, mas Paulo, em sua maturidade, em sua velhice, em seus últimos dias, reconhece que Marcos, sim, era importante e útil para a sua caminhada. Traga-me Marcos. Eu lembro dele. Ele é útil para mim. E no verso 12, ele continua: quanto a Tíquico, mande-o para Éfeso. Verso 13, e quando você vier, traga a capa que deixei em Trode. Paulo, como qualquer outra pessoa, tem necessidades. Necessidades físicas. É normal. Ele sabia que sofreria com o inverno que se aproximava. E queria a sua capa para aquecê-lo do frio. Paulo não era um super-humano ou um semideus. Ele tinha necessidades. Traga a minha capa. Chegará o inverno. Eu preciso me aquecer. Não exalte a Paulo, não engrandeça a Paulo. Paulo era um ser humano falho como qualquer outro, que tinha necessidades. Vai chegar o inverno se aproxima, eu preciso me aquecer, eu preciso da minha capa. Mostrando a necessidade, a humanidade de Paulo, diante da sua realidade. E ele continua: traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Os livros referem-se a rolos feitos de papiros. Os pergaminhos tratam-se de folhas de velino feitas de pele de animal. Os rolos de papiro talvez fossem materiais de escrita, documentos oficiais ou correspondência pessoal de Paulo. Paulo queria gastar o resto da sua vida pela causa do evangelho. Por isso era necessário ter seus livros e seus pergaminhos. Ele tinha fome pelos escritos. Sabia da sua vocação, do seu chamado. Era apóstolo de Cristo, mestre da palavra. E a dedicação à palavra deveria ser diária. E ele tinha esse entendimento. Aos mestres, é necessário ler a palavra, ler os escritos. A Bíblia não fala se esses escritos eram os próprios escritos que ele escreveu, inspirado pelo próprio Deus, a própria palavra de Deus, ou algumas cartas que ele recebeu, mas ele queria os seus livros, os seus pergaminhos. Revela um mestre que tem sede do conhecimento, sede de aprender para ensinar. Paulo estava se ensinando a Timóteo, ensinando a um jovem pastor a respeito de uma conduta. Nos ensina a respeito de buscarmos com dedicação os estudos, os escritos. Temos sim que nos dedicar até o final da nossa vida. Essa é a nossa vida, essa é a nossa vocação. Essa é a minha vida, eu tenho que me gastar lendo a palavra, buscando a palavra, entendendo, tendo alguns comentários, tendo alguns teólogos como referências, algumas sistemáticas. Eu tenho que me entregar a isso, eu tenho que me dedicar a isso, porque é a vocação, porque é o que Deus me chamou para ser. Não a mim, mas a todos aqueles que têm um chamado, todos aqueles que são chamados ao mestre, ao pastoreio, e aqueles também que fazem parte do corpo de Cristo, que entendem que é necessário aprender da palavra, aprender das Escrituras. Mas aqueles que são mestres, há uma necessidade, um desespero. Traga os meus livros e os meus pergaminhos. Não só a capa me é útil, mas os livros também. Eu quero me aquecer do frio, mas eu quero aquecer o meu coração com as palavras. Essa é a realidade de um mestre. O desespero por se alimentar pelas Escrituras, pelo estudo,
para que possa ensinar de uma maneira saudável e verdadeira. Era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Era isso que ele estava demonstrando através da sua própria vida. E ele fala sobre o Alexandre o ferreiro. Traição no campo, abandono, relata Timóteo. A realidade do ministério sendo revelada. Cristo foi traído por um dos seus amigos, um dos seus discípulos que caminhavam com ele. Não só Paulo foi traído, mas o próprio Cristo foi traído. Judas o traiu. Judas era aquele dos discípulos que foram chamados ao discipulado a caminhar lado a lado com Cristo. Mas foi traído. Mas traiu a Cristo. Não só Paulo foi traído. Então a caminhada cristã, infelizmente haverá pessoas que irá nos trair. E ele fala, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Alguns Alexandres já nos causaram mal, mas o próprio Deus que trará a justiça pelo cometido. Não queira fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é responsabilidade do Senhor. Deus é que traz a retribuição pelo mal cometido. Nós somos feridos, machucados, abandonados. Há um Alexandre no nosso caminhada, na nossa vida, em que faz muito mal a nós. E muitas vezes nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Não, ele vai ter que pagar. Não, eu vou lá e vou mostrar para ele. Eu vou lá e vou fazer justiça. Como é que ele vai mexer no ungido do Senhor? No homem de Deus, né? Mas o Senhor fala, ele é que irá retribuir pelo mal que ele cometeu. A retribuição é do Senhor, meu irmão. Ao mal que te fazem, ao mal que nos fazem, a retribuição vem do Senhor, não vem nossa. De nós vem o aviso. Gente, toma cuidado. Há um Alexandre no meio de nós, um Alexandre aí que me fez muito mal. O Edinho, tenha cuidado com o Alexandre. Jana, tenha cuidado com o Alexandre. Ter um alerta, avisar as pessoas sobre aquele que faz mal, aqueles que fazem mal. Mas lembrando que a retribuição por aquilo que cometeram vem do Senhor, do próprio Deus. Mas o alerta deve estar sempre presente no meio de nós. E provavelmente que esse Alexandre seja o ferreiro, seja o mesmo que Paulo cita em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Ou talvez seja um homem ferreiro de Trode. E Paulo continua, tome cuidado com ele também. Está falando sobre esse mesmo Alexandre. E ele continua, todos me abandonaram. Paulo não encontra um rosto amigo em sua defesa. Não houve ninguém que lutasse por ele. Esse é o cheiro da madeira da cruz de Cristo. O abandono se faz presente. Ninguém esteve com ele. Você pode reclamar, ou até mesmo eu reclamar, Senhor, todos me abandonaram. Estou aqui no final da minha carreira, da minha caminhada, não há um irmão sequer comigo e começar a murmurar. Gente, Paulo foi abandonado por todos. O fim da sua vida, dias que antecediam a sua morte, ele estava só, não tinha ninguém do seu lado. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso também é um encorajamento? Não sei, mas que você será abandonado. Mas eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Como eu disse, a vida do evangelho é cheia de percas, cheia de abandonos, de sofrimento, pois quando somos alcançados, muita coisa perde o sentido. Quem lembra quando teve esse encontro do primeiro amor, você estava fazendo algo e você tem um encontro do evangelho que entra no seu coração, é avassalador, que muda o sentido de tudo, e até aquilo que você está fazendo não faz mais sentido para você. Esse é o poder do evangelho que transforma tudo, te muda de direção, te muda de caminho, te leva a uma nova conduta. O evangelho muda tudo. E muitas vezes você é abandonado por isso, pelo seu posicionamento, pela sua vida gastada pelo evangelho. E isso é normal, meu irmão. Isso é natural.
Isso acontece. Porque há um homem dentro de nós que foi bagunçado pelo Evangelho de Cristo. Onde as coisas do mundo não tinham mais sentido, a não ser o sentido do Evangelho. A beleza e a profundidade do amor de Deus. Onde o amor dele é muito maior e muito mais alto, e é imensurável. Não tem como você medir a profundidade do amor de Deus. E as outras coisas não fazem mais sentido. E é por isso que o Evangelho da cruz é o carregar a cruz, é carregar tudo que a cruz representa. Pois tudo que carregamos por causa dela, uma vida que não é nossa, mas dele. Essa é a verdadeira vida, a vida do Evangelho do Reino de Deus. Eu já perdi muitos amigos que foram machucados, feridos, abandonados, que hoje estão aí, vivendo um amor da presente era. Muitos amigos, muitos irmãos, pregadores, cantores, que se desgastavam dia após dia pelo Evangelho, por amor a Cristo, mas no decorrer da caminhada foram machucados, abandonados, e por causa disso abandonaram a fé, apostataram, se entregaram às paixões do mundo. Mas eles não entenderam, como diz Paulo, mas o Senhor esteve ao meu lado. Traição e abandono no ministério é real, mas o Senhor não nos trai nem nos abandona. Na caminhada do ministério, todos podem te abandonar, mas o Senhor sempre estará contigo, te revestindo de força. Força essa dada para o cumprir da pregação, o cumprir de forma plena, para que todos ouçam. A pregação do Evangelho é a realidade manifesta através de nós. Nele não estamos só, nele somos revestidos com força. O mundo pode te abandonar, os teus amigos podem te abandonar, os teus irmãos de caminhada podem te abandonar, mas Deus nunca irá te abandonar. Paulo se sentiu como um homem normal abandonado. Ninguém estava comigo, mas o Senhor estava. Em suas palavras, ditas a Timóteo, de forma escrita, ele diz a Timóteo: Timóteo, esteja alerta, porque as pessoas te abandonarão. Esteja alerta, porque haverá pessoas que irão fazer mal a você. Mas lembre-se, o Senhor estará contigo. No final da sua vida, o Senhor estará presente com você. Essa é a realidade do Filho de Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, aos abandonos, às dificuldades, o Senhor estará com você. O Senhor estará conosco. E isso é maravilhoso. Essa é a realidade do Evangelho. Um Deus presente. Um Deus que nos leva a uma vida eterna. Uma vida gloriosa. Vemos quando em Romanos Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza humana, um sofrimento permissivo, mas que em meio às lutas o Senhor seria a sua força. Quero dizer a vocês, com relação à minha vida, à minha caminhada cristã, que esses meus amigos que abandonaram o Evangelho, que abandonaram a fé, esqueceram que Deus não é um Deus de abandono. Que é um Deus presente. Porque o pastor me feriu. Não, o pastor falou que eu não sou ovelha, eu sou bode. Não, é que o pastor falou que eu não sei pastorear. Porque o pastor disse que eu tenho que fazer a vontade dele. E aí, feridas, machucados, abandonos. E aí ele abandona a fé. Ele abandona a caminhada dele. Meu irmão, o que vemos aqui é Paulo escreveu 80% do Evangelho. E ele foi abandonado. E nem por isso ele abandonou o Senhor. Pelo contrário, ele entendeu que apesar das pessoas os abandonar, ele entendeu que Cristo não o abandonava, não o abandonaria, nem o Senhor. Ele entendeu que o Senhor estaria com ele.
Essa é a mentalidade. Ah, fulano me machucou, eu não vou mais para a igreja. Fulano me machucou. Ah, não quero saber mais de igreja, não. Ah, em casa eu sou a igreja. Aí o cara começa a viajar. Gente, nós estamos nos relacionando com pessoas falhas. Com pessoas que abandonam, ou com pessoas que, no decorrer da caminhada, podem amar mais o presente século do que o próprio Deus. Ou que pessoas que estão no meio de nós, que pode causar mal a nós. Mas você tem que entender que o seu olhar é um olhar para Cristo. O seu olhar é um olhar para o Senhor. Ele sim a perfeição. E nele sim a vida verdadeira. Nele a transformação de caráter, de coração. Nele a restauração de relacionamento. O próprio relacionamento de Paulo com Marcos. Olha, no final da vida de Paulo, ele fala de Marcos. Fala que Marcos é útil ao seu ministério. Traga-me Marcos. Não é abandonar o evangelho. Apesar de viver e sofrer abandonos. É viver o evangelho. Tendo e olhando ao Senhor, sabendo que a recompensa vem dele. A recompensa de estar no reino, de viver no reino. De viver uma eternidade. Gente, os sofrimentos dessa terra, dessa era, não se comparam com uma vida gloriosa com o Senhor que há de vir. Não se comparam. Essa deve ser a nossa realidade, como Paulo mostra a sua realidade, poucos dias que antecedem a sua morte, falando a Timóteo, ao seu filho na fé. E ele continua, fui libertado da boca do leão. O Senhor não o livrou da cova do leão, mas o livrou da boca do leão. Assim como o Senhor fez com Daniel na Babilônia. Deus não livrou Daniel de estar dentro da cova dos leões, mas o livrou de ser devorado dos leões. Você está em meio de dificuldades, está em meio de sofrimentos, mas você não será devorado por este século, por este mundo. O Senhor trará o livramento. O Senhor te libertará, ou te livrará da boca do leão. O Senhor me livrará, verso 18. Paulo sabia que o Senhor livraria da obra maligna, mesmo em meio à morte. A obra que Paulo fazia parte era a obra de Cristo, e que a obra maligna não seria parte da sua realidade. Paulo tinha certeza que seria levado salvo para o reino celestial. Essa era uma realidade. Ele já podia enxergar essa realidade. A ele, diz Paulo, no verso 18, glória para todo sempre, amém. Paulo chega ao fim da sua carta com doxologia, rendendo toda a glória a Deus. Toda a glória ao Senhor. Uma convocação solene a Timóteo, de uma vida de um bom soldado que combate o bom combate, que cumpre a sua carreira, falando sobre si mesmo, falando sobre as realidades do Evangelho, falando das realidades do caminhar no Evangelho, realidade de sofrimento, de abandono, de pessoas que fazem mal, falando de uma realidade em que o Senhor é presente, que o Senhor não nos abandona, mesmo em meio às adversidades, falando a respeito de uma perseverança, de uma vida pela fé, do guardar a fé. E no final, ele rende graças ao Senhor. Há uma doxologia. Paulo está falando a Timóteo, toda a minha vida, tudo que eu passo, todos os meus sofrimentos, todas as adversidades. E no final de tudo, é glórias a Ele. Doxologia, tudo é do Senhor, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Tudo veio dEle. Todas as coisas, como Paulo fala também, em uma das suas cartas, Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo é por causa dEle, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Nas circunstâncias do dia a dia, na vida, na sua vida, no cristianismo, no tudo que você passa, renda glórias ao Senhor. Glorifique a Ele, todo louvor, doxologia, toda glória e honra a Ele. E ele fala a Timóteo, amém. E ele finaliza com as saudações. Um gesto de saudação, de reconhecimento. Quando ele fala de saudações, é um abraço amigo, um até logo, um eu lembro de vocês.
Paulo diz a esses irmãos que logo os veriam, não aqui, mas lá no reino celestial. Paulo se preocupou com o doente, sabia que ele precisaria de repouso. Mesmo em meio às situações, Paulo ainda lembra, quanto a Trófimo, deixa ele doente em Mileto. Ele lembra dos irmãos. Não, a minha necessidade é maior, o meu sofrimento é maior. Eu não quero saber dos outros. Mas vê um Paulo que se preocupa. Um Paulo que lembra, que dá saudações. Diferente do que eram com ele, a estação do ano traria um período difícil. A viagem no inverno era precária. Meio que seria impossível a viagem de Timóteo nesse período. Que Paulo está falando, venha antes do inverno, porque no inverno é muito difícil. Há muito frio e há dificuldade em atravessar, em caminhar no frio congelante, dói os ossos. Corra depressa, Timóteo. Timóteo, venha antes do inverno. E ele fala, o Senhor esteja com seu espírito. Paulo sempre finaliza, ou é de normal ou comum Paulo falar sempre isso, que o Senhor esteja com seu espírito. Paulo termina outras cartas com esse mesmo linguajar. E ele finaliza, a graça esteja com vocês. A graça sempre presente na vida dos cristãos. Sempre derramada sobre nossas vidas. Sem a graça não há vida, não há evangelho. Que a graça esteja conosco. Derramada sobre as nossas vidas. Que o favor de Deus seja derramado sobre todos nós. Paulo está dizendo a Timóteo que a graça sempre presente seja derramada na vida de vocês. E assim descansa a pena do poeta, como diz Marco Teles em seu sermão, que é cantado, que fala a respeito do Timóteo, de amado Timóteo. Se você não conhece, quando chegar em casa, escuta, é muito legal. Ele fala justamente dessa carta. Ele fala justamente dessa convocação solene de Paulo a Timóteo no seu ministério, fala justamente Paulo falando dos seus últimos dias, falando dos abandonos, dos sofrimentos, dos males sofridos, falando da restauração dos relacionamentos. Muito legal. É um sermão cantado. E aí ele canta 2 Timóteo. E é maravilhoso. Chega em casa, ou estiver tranquilo, coloca lá, Marco Teles, amado Timóteo. E isso descansa a pena do poeta, meus irmãos. Aquele que se desgastou pelo evangelho. Aquele que entregou a sua vida. Se coloque de pé. Só para conclusão, Rafa, o pessoal pegar também, acabou que... Nesta carta pastoral, aprendemos que devemos ser soldados que combatem o bom combate, que cumprem a sua carreira e que devem guardar a sua fé. Aprendemos que temos um referencial de bom soldado, que finalizou sua carreira de maneira digna, fiel, amorosa. O nosso querido Paulo, que ensina o jovem Timóteo a ser como ele era, a viver como ele vivia e a morrer como ele morreria. Viva pelo evangelho, ensine pelo evangelho e morra pelo evangelho. O discipulado não acaba em você. Esse bastão, ele é contínuo. Ele é perene. Ele é até a volta de Cristo. Tenha, meu amado irmão, meus amados irmãos, tenham uma boa conduta diante da vocação solene do Senhor para com a sua vida. E tenha como referência a ser seguida o próprio Paulo. Paulo esse que escreveu a Timóteo. Ele é referência para mim, para vocês, para nós. Aquele que cumpriu a carreira.
Ah, Senhor, é impossível, Senhor, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu sofro tanto. Eu fui abandonado. Senhor, fulano me causou mal. Olha para Paulo, diante de tudo isso. Ele combateu o bom combate. Ele guardou a sua fé, ele completou a sua carreira. É isso que ele diz a Timóteo. É isso que o Senhor fala a nós nos dias de hoje. Corramos a corrida que nos é proposta. Que possamos viver pela fé, sabendo que o Senhor, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Tenha isso em mente no coração, tenha essa consciência. Temos que ser, e devemos, porque é uma convocação, é um chamado de Deus, é um mandado de Deus, sermos proclamadores do Evangelho. Proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Trazer a verdade em meio aos mentirosos, aos falsos mestres. Não negociar a verdade do Evangelho verdadeiro. Assim como Paulo ensina a Timóteo, exorta Timóteo. Fala a Timóteo de forma imperativa, com uma chamada. Assim também essa chamada é para nós. Que possamos viver e completar a nossa carreira. Combatendo o bom combate, guardando a fé, vivendo pela fé em obediência ao Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, que está nos assistindo.